Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para responder uma dúvida de um seguidor com relação à ração Grain-Free, que são essas rações sem grãos, né? A pessoa me perguntou o que eu acho desse tipo de ração, se eu acho que elas são mais saudáveis, se eu gosto, e aí eu resolvi fazer um vídeo falando sobre esse tema, tá? Para explicar um pouquinho sobre as rações Grain-Free, né? O que acontece? Elas são livres de grãos, né? Como, por exemplo, o arroz, o milho, o trigo, né? A soja. Então, ele não tem esse tipo de grão na ração, tá? E o que acaba causando uma ideia errada na cabeça do tutor de que essas rações não têm índices elevados de carboidrato ou até não tem carboidrato, que são rações mais próprias para o animal por causa de não ter o carboidrato, né? Existe uma linha aí dizendo que as rações têm muito carboidrato, isso faz mal para os animais, e aí por isso muitas pessoas buscam essas rações Grain-Free com esse objetivo. E o que na verdade não acontece, né? Porque em substituição ao carboidrato, por exemplo, o arroz, o milho, é colocado outro tipo de carboidrato. Então é colocado a batata doce, mandioquinha, é colocado lentilha, ervilha, é colocado outros tipos, né, de produtos ali, de ingredientes, para dar aquela quantidade de carboidrato. E se você for às vezes comparar ali no rótulo, você vai ver que uma Grain-Free, ela tem os níveis ali de carboidrato talvez iguais, se não iguais, muito semelhantes ao de uma ração que utiliza o arroz, o milho, etc e tal, né? Então, a ideia de que eu tô dando uma ração que vai ter menos carboidrato, ou que vai ser livre de carboidrato porque ela é Grain-Free, já cai um pouco por terra, né? Na verdade, não tem o grão específico ali, mas tem outros tipos de carbo, né? E se é mais saudável, o que traz a saúde na alimentação de um animal, o que a gente precisa sempre pensar quando a gente está falando de saúde, é se é uma ração com bons ingredientes, se ela é completa e balanceada, né? Se ela tem tudo que o animal precisa para a fase de vida dele. Isso que significa trazer saúde quando a gente está falando de alimentação, tá? Então, eu gosto de deixar isso claro, porque às vezes a pessoa fala, mas será que essa ração ela vai ser mais saudável, né, do que a outra? Ela vai ser mais saudável ou não, dependendo da comparação com qual ração você está fazendo, né? Então, se você está comparando ela com uma ração econômica, né, de uma qualidade mais inferior, ela vai ser mais saudável, porque ela talvez, né, não sei exatamente qual ração Grain-Free a gente está falando, mas se ela tiver bons ingredientes na formulação, boas proteínas, boas gorduras, né, e a gente está falando de repente de uma comparação com uma ração econômica, ela vai ser melhor, ela vai ser mais saudável, tá? Então a gente precisa fazer essa comparação, né, de ingredientes, de níveis, né, de cada ingrediente, e a melhor pessoa para ajudar você é realmente o seu veterinário, tá? Então, só não acreditem que porque você tá dando uma ração Grain-Free, o seu animal está mais saudável do que ele estava antes e ele está comendo, não está comendo carboidrato, está comendo muito menos carboidrato, né? Porque realmente isso não é tão assim, tá? Precisa realmente de um veterinário para te ajudar a explicar um pouco melhor da ração que você escolheu, se é realmente melhor ou não. E uma coisa que eu acho bastante importante também ser dita é que, assim, muitas pessoas têm essa aversão, né, eu vou chamar assim, do carboidrato na ração, né? E a gente sabe que os carboidratos, como o arroz, o milho, até o trigo, né, eles são bons para o animal. O animal, ele tem uma boa tolerância ao carboidrato,
ele metaboliza bem o carboidrato, ele não tem problema com esses carboidratos. Tem muitas linhas ainda que falam sobre a alergia, né, do animal, alergias alimentares por causa do carboidrato. E na verdade a gente sabe que, por exemplo, o arroz, o milho, eles não são os problemas dentro da ração quando a gente está falando de alergia alimentar. Normalmente a gente vê a alergia alimentar muito mais ligada à proteína, né? Claro que o trigo também pode causar, né? A gente tem que fazer uma eliminação para saber o que está causando aquela alergia. Mas tem que tomar só um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa acredita que a alergia é 100% causada pelo carboidrato e não é assim, tá? Então, vamos só ficar mais calmos, né? Busque sempre uma alimentação boa, né? Uma alimentação que tenha uma marca boa de ração, né? Que tenha aí um bom respaldo do veterinário, né? Então, assim, eu acho que se você buscar uma boa ração de uma boa marca, o seu veterinário tá te dizendo que é bom, que ele tá te indicando, ou você tá com dúvida, buscou um veterinário que é nutrólogo, ele também te indicou ali a ração que é melhor. Então, eu acho que você tem que ficar tranquilo, tá? Eu acredito muito nisso. Se você também optar pela Grain-Free, busque a Grain-Free, né, que seu veterinário achar que também é melhor, tá? Só não entra muito nessa de achar que porque você tá dando Grain-Free, você tá livre de carboidratos e tá dando uma ração mais saudável, porque como eu falei, as rações saudáveis são as rações que são completas e balanceadas e tem ingredientes em níveis adequados ali para o seu animal. E bons ingredientes, claro. Então é isso. Não deixa de seguir o canal aqui no YouTube e também o meu Instagram, @vetdre. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!